Fala pessoal, bem-vindos ao Data Stories, é o primeiro podcast de Consumer Insights do Brasil. Aqui nós mostramos as narrativas por trás das estratégias, nós desvendamos os segredos de insights que movem decisões. Cada episódio nós vamos conversar com profissionais que estão inovando em insights e hoje a gente vai falar com a Soraya Mariotti, que é a atual Head de Consumer Insights no Quinto Andar. Sejam muito bem-vindos, Soraya. Ai, Fred, obrigada. Obrigada a todo mundo, obrigada a vocês, ao Legon, por ter convidado. É realmente uma honra estar aqui. Eu sou muito fã de vocês, declarada, e vocês contribuem demais para o nosso dia a dia. Então, é um prazerzaço. É um prazer, o prazer aqui é todo nosso. É sempre muito legal trabalhar com gente que a gente gosta, que a gente admira, e poder conversar hoje aqui contigo é com certeza uma oportunidade muito legal. E também para quem estiver ouvindo aqui depois, acho que vai aprender muita coisa. Para introduzir, para quem está aí de casa ouvindo, queria apresentar rapidinho sua mini bio. Fique à vontade de acrescentar qualquer coisa que eu tenha perdido aqui. Mas você é uma profissional com mais de 15 anos no mercado, começou a carreira em finanças, tem uma experiência passando por diversas áreas, começando no pricing, já trabalhando com canais, uma larga experiência em shopper e hoje trabalhando em Consumer Insights, passagens desde grandes empresas ali como IBM, Kimberly-Clark, Diageo, com o consumidor final, e hoje numa scale-up, talvez uma das maiores startups do Brasil, aí uma startup que realmente está mudando muito, que é o Quinto Andar. E queria começar por aí, que você contasse um pouquinho como foi essa sua chegada no Quinto Andar, como foi a formação desse time de CMI no Quinto Andar. Se pudesse contar para a gente, ia ser bem legal para a gente entender esse começo da área lá. Super, Fred. Eu vim de a última empresa que eu estive aqui, Kimberly-Clark, eu estava trabalhando como shopper, e existia um desejo muito grande. Passei um tempo ali por Consumer Insights, fiz alguns projetos, mas havia um desejo muito grande, né, de fazer essa migração para alguma outra empresa, enfim, para que eu pudesse trabalhar com Consumer Insights. Naquela época, eu estava terminando uma pós-graduação em Neurociências e Comportamento pela PUC, e acho que foi bastante difundido ali durante a pandemia. Eu conheço vários amigos que resolveram empreender, enfim, fazer um pouco desse movimento, ir um pouco para a psicanálise, para alguns lugares. Acho que acho que fez bastante sentido naquele momento e me indicaram esse curso, foi incrível. Foi uma pós-graduação recheada de informações super valiosas. E eu fiz uma pausa, resolvi pedir demissão, enfim, no emprego anterior, para que eu pudesse ficar um pouquinho dedicada a finalizar esses estudos, né? Realmente eu estava muito dedicada, enfim, consumindo material à beça. Mas assim, a gente não consegue ficar parado, né? Então, quando deu 2 meses daquela pausa, 3 meses daquela pausa, eu falei, gente, eu já tô começando a ficar desesperada. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito ir para empresa de tecnologia. Lá nos primórdios eu consegui trabalhar pela IBM, enfim, foi incrível. Era de longe ser uma startup, né? Uma empresa extremamente consolidada, mas era uma empresa de tecnologia. A gente respirava isso todos os dias, eu sentia bastante falta, né? De estar de volta, assim, nesse mundo. Sair talvez um pouco de vez de consumo e para esse lugar de novo de serviços e tal. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito ir pro Quinto Andar. E parece aquelas coisas, né? Quando você, enfim, acho que o universo vai dando um jeito de fazer essas coisas acontecerem, os contatos aconteceram e deu certo. Acho que depois de 4 meses que eu estava nessa pausa, deu certo de entrar exatamente numa área de Consumer Insights, que era uma área que estava começando no Quinto Andar. Então, há 2 anos e alguns meses atrás não existia. Existia, assim, uma vontade de ficar mais próximo dos clientes, né? Para dar ouvidos, enfim, trazer esses insights lá para dentro. Mas era uma área que ficava embaixo de marketing, uma estrutura menor, mais enxuta, que não tinha grandes processos, as coisas todas estavam sendo desenhadas, e a gente teve a chance de começar isso do zero. Então, hoje nós temos um time que é formado, somos 4 pessoas, né, com uma quinta chegando por aí, uma nova contratação, e hoje nós somos divididos entre olhar para a marca, de fato, então fazer enfim, tudo que a gente precisa fazer para continuar sendo o top of mind, depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso, mas para a gente ter estratégia de marca junto conosco e também para produto e tecnologia. Então, são as 2 vertentes que hoje nós somos distribuídos no time, tá? E atualmente embaixo da estrutura de marketing também. É uma estrutura muito legal e pensar que todo o potencial do que vocês realizam aí com um time ainda bem enxuto, né? 4 pessoas, a gente tem uma relação direta aí com vocês, agora uma 5ª pessoa também. Você lembra quantas pessoas tinham no total no Quinto Andar nessa época que você entrou? Fred, hoje nós somos em quase mais de 4 mil pessoas, né? Desde a aquisição de novas empresas, mas na época talvez fossem poucas pessoas. Já era grande, né? Já era grande, mas não era dessa dimensão que nós estávamos, nem acho que com a complexidade que se chegou nesse momento, de diferentes clientes, de diferentes perfis que a gente precisa analisar, não só o B2C, mas olhando para B2B.
Era uma estrutura mais enxuta, complexa tanto quanto, mas, enfim, acho que não tinha a complexidade de se olhar para novos segmentos, né? De trazer esse know-how para dentro do time também. Legal, também a gente tem sempre falado, assim, e notado um mercado que parece que o CMI ou ele existe pequeno dentro de várias áreas, ou ele existe uma área centralizada que é muito comum com as estruturas aí, principalmente de bens de consumo, que já tem uma tradição maior do CMI. Qual foi o primeiro choque, assim, saindo da Diageo, vindo de bens de consumo, de um outro jeito de olhar? Talvez a gente até fala muito, olhar mais para o consumidor e menos para o usuário, né? Mas no fim do dia são pessoas, a gente até usa nomenclaturas diferentes. Assim, teve algum choque, teve alguma coisa que te chamou a atenção logo de cara? Eu acho que teve um choque positivo, né? Não tô querendo, vai parecer que eu tô puxando o saco da empresa, mas acho que teve um choque muito positivo, que foi o excesso de liberdade que era dado. Acho que talvez seja isso no final da história que eu, como profissional, estava buscando naquele momento, né? Quando eu falava que queria ir para uma empresa de tecnologia, uma startup, talvez fosse essa busca não do novo pelo novo, mas dessa liberdade. Então, talvez esse tenha sido o principal choque, assim. Existia muito poder para criar, existia uma... Acho que nós somos muito felizes, né, naquele momento, em ter criado a área de CMI com aquela estrutura, porque existia essa liberdade de ouvir profissionais que estavam chegando lá naquele momento e da gente tentar coisas novas, né? Então, acho que um choque positivo foi esse excesso de liberdade, né? O negativo que traz isso é que faltam processos, né? Então, a gente não tem processos muito bem definidos, deixam as coisas muito mais fluidas, sem dúvida nenhuma, mais rápidas, como a startup, de fato. Acho que essa promessa foi super cumprida, de fato. Mas eu acho que foi um choque pelo poder de criação. Acho que a gente tinha muito em mãos, know-how de diferentes empresas que a gente podia aplicar ali, muita liberdade para ser ouvido, de fato, para tentar, sabe? Acho que usar coisas novas, né? Eu acho que esse foi um choque muito positivo, na verdade, né? Muito grato. Não, bem bacana, assim. Eu imagino também que a gente está falando até de lidar com stakeholders ali que são diferentes, né? Você tá numa estrutura que você lida, às vezes, com times de inovação de produto físico, de retail, de PDV, e aí você vai para uma estrutura que tem iterações com ritmo mais rápido, que você tem um foco na usabilidade e na iteração ali o tempo todo, constante, cada feature, times tendo que criar coisas que nunca foram pensadas do zero, imagino que seja bem desafiador. Pensando naqueles primeiros dias, assim, qual foram as primeiras coisas que você fez, quase que para dar uma dica de se tiver uma Soraya em outra empresa, não concorrente, obviamente, criando, também começando esse time do zero, assim, o que foram os primeiros passos, assim, para você começar esse time? O que você fez na época que você acha que, pô, isso aqui foi uma decisão acertada? Tentando buscar da memória, né? Sem dúvida nenhuma, o que não existia, né? O que tinha, que estava muito embrionário, a gente precisou dedicar muitas horas, né? E muito com a ajuda de profissionais como vocês, enfim, para que a gente conseguisse chegar mais a fundo, que era entender o cliente, né? Eu acho que é entender mesmo. Quando eu falo entender o cliente, não é entender o cliente sobre a lente das poucas, né, das áreas que estavam ali. A gente não queria entender o cliente do ponto de vista só da marca, do ponto de vista do pessoal de tecnologia. A gente queria entender o cliente sobre o nosso ponto de vista. Até porque nós teríamos esse fiel da balança entre os achismos. A gente sempre coloca lentes quando a gente está em determinadas áreas, né? Então, é muito comum que as pessoas de marca entendam o cliente sobre o ponto de vista da marca, talvez seja um ponto de vista mais emocional e por aí vai. Time de tecnologia entendendo do ponto de vista do usuário. No final das contas, a gente deveria ser esse mediador dessas conversas, sabe? Então, primeira coisa que a gente foi fazer é tentar resgatar o máximo que se tinha de informações ali dentro. E esse receio que a gente tinha de que os clientes estavam muito colocados em caixinhas, ele realmente aconteceu. O cliente ele era muito determinado. A depender da estrutura, você tinha características do mesmo cliente que era dado de forma diferente, né? Então, o cliente o usuário era diferente daquele cliente consumidor da plataforma aqui em Tornar. E a gente foi fazer estudos de segmentação. Foi a primeira coisa que a gente foi fazer. Então, a gente precisava falar, cara, eu preciso entender com quem eu estou falando, né? Então, observar não só quem são os segmentos, de fato, do mercado e depois trazer isso aqui para dentro de casa. A gente preferiu fazer esse movimento, tá? Primeiro olhar para fora, olhar qual é a grande dimensão de um comprador, vendedor de imóveis, de um locatário, um locador de imóveis e trazer isso para dentro do quinto andar. Como é que isso reflete, de fato, aqui dentro, né? Então, de todo esse público que a gente estudou no mercado, como, de fato, isso reflete entre quem chega até aqui, né? E quem permanece com a gente no funil. Essa foi, assim, a principal. Existia alguma coisa? Com certeza, tinha alguma coisa feita por ali, mas, de novo, ela era muito encaixotada dentro das realidades das áreas. A gente precisou tirar esses vieses, né, que as pessoas têm na hora de analisar, que, por vezes, só um parênteses, sei que a gente vai conversar mais sobre isso, mas, por exemplo, eu me lembro que esse foi um dos grandes pontos que a gente falou que a gente conseguiu dar um momento eureka para algumas pessoas que estavam ali dentro, né?
que eu sei que em empresas de bem de consumo a gente tem muito, que o shopper é diferente do consumidor, né? Em empresas de bem de consumo a gente fala muito isso, né? O consumidor de fralda é o bebê, o shopper é a mãe, né? Então, enfim. E eles não Sim. conseguiam imaginar se isso aconteceria aqui dentro. A gente falou dentro do quinto andar. A gente falou, claro que sim. As pessoas mais velhas, e isso não é, obviamente, não estou generalizando, mas algumas pessoas mais velhas proprietárias de imóveis, elas são os consumidores no fim da história, mas não são shoppers, né? Porque muitas vezes quem decide por elas se elas vão ou não colocar aquele imóvel ali do quinto andar, é o filho, é uma pessoa mais próxima, geralmente dessa rede, né, da família, muito próxima familiar. E a gente não precisa, né, a nossa necessidade não é só de falar com eles, eu não preciso só criar uma comunicação para falar com aquele consumidor, mas eu preciso também falar com o shopper, né, nesse caso, enfim. Então, eu acho que é uma primeira desmistificação, assim, que as pessoas olharam e falaram assim, meu Deus, né, quer dizer, eu estou fazendo uma tecnologia que ela precisa pautar, ela precisa ser um design mais universal nesse sentido, né, uma tecnologia que abranja mais. Enfim, é só para dar um exemplo, mas a primeira coisa foi segmentar, sem dúvida nenhuma. É muito legal se citar segmentação, porque a gente sempre tem um ovo e galinha aqui, tem também opiniões sobre o que deveria vir antes, mas o que a gente nota é no fazer de startups que as startups começam muitas vezes numa intuição, a partir de uma inquietação que, né, as pessoas que fundaram ela costumam ter, olham para o mercado, têm uma intuição sobre aquele mercado, tem obviamente muita pesquisa, mas muitas vezes a pesquisa não tão estruturada sobre isso, e elas decidem, às vezes, criar um novo segmento. Então você faz segmentação, vamos criar um novo segmento, então como que eu vou pesquisar se esse segmento existe, se eu estou propondo criá-lo, né? Só que depois, à medida que a gente vai maturando essa startup vai crescendo, ela vai abrangendo o público, parece que volta essa necessidade de pensar mais daquela outra maneira, de mapear primeiro, ver as oportunidades e aí encaixotar de novo para facilitar a análise e tudo mais. Quando você chegou no quinto andar especificamente, você sentiu que você estava herdando um pouco de vontade, de visão do que foi o começo do quinto andar, mas ainda alguns mitos, ainda alguns, vamos botar achismos aqui sem muito peso, mais isso mesmo, assim, proto-personas, segmentações mais desejadas do que mapeadas. Você viu algo nesse sentido? Com dúvida. Quanto mais acho que a gente caminhava por essas estruturas, né? E eu acho que é muito comum. Acho que a gente que trabalha em empresas de tecnologia vai encontrar isso a todo momento, né? As personas que eram desenhadas, de novo, elas se distinguiam dependendo da área que a gente estava desenhando. Não como um endgame, né? Acho que o endgame do quinto andar sempre foi muito claro, de disrupção, do que a gente precisava entregar como jornada, enfim. Então, acho que isso sempre foi muito claro para todo mundo. Mas eu acho que ao longo dessas etapas do processo, a gente ia criando... É como se fossem personas distintas, né? Como se as pessoas, elas fossem É engraçado a gente pensar isso, mas é como se as pessoas, elas fossem mudando ao longo daquela etapa da jornada, quando na real ela era uma só. Acho que faltava essa visão integrativa mesmo, integral, de quem é aquele ser humano que está por trás daquilo. Que no final das contas, né, a pessoa só quer morar bem, independentemente de como vai ser. Acho que no final da história, a pessoa precisa de um lar. A pessoa precisa escolher a casa, se for para comprar, enfim, a casa dos sonhos onde ela está, se for para alugar, idem, né? Qual é o melhor lugar que ela pode viver para aquele momento. Então, no final da história é sempre sobre pessoas, né? Eu acho que a gente vai tentando, obviamente, encaixotar, a depender do momento da jornada, ela em algum lugar, caracterizando de alguma forma e tal. Mas eu acho que entender ela de forma integral, esse foi o grande ponto, assim. A gente foi chegando em vários, à medida que a gente já está tentando quase montar um quebra-cabeça para chegar naquela pessoa, no final tinha um grande Frankenstein, e a gente falava, gente, mas não é isso, né? No final da história, a dor que eu preciso resolver é de encontrar um lar, por mais que a gente vá encontrando outras dores, enfim, por outras etapas da jornada, mas eu acho que não perder o foco do que é o final, né? Quem é essa pessoa e o que ela deseja no fim, vai drivar tudo que eu preciso fazer antes, né? E aí eu acho que como segunda ponte, depois, claro que existiam muitos estudos sobre jornada, muitos estudos, principalmente do ponto de vista de design de produto mesmo, né? Mas a gente tentou trazer um olhar para a jornada, de novo, um pouco mais integral, né? Então, assim, qual é a jornada quando as pessoas estão buscando imóvel? Não a jornada de research ali, de UX research, né? Eu acho que é uma jornada um pouco mais sobre o usuário, do ponto de vista dele, das dores dele, né? Enfim, não das nossas dores. Porque a gente se deparava com isso, Fred, era muito engraçado. Estou tentando lembrar aqui dessas histórias do início, mas conversas de, por exemplo, poxa, a gente perguntava muito sobre o time de pesquisa e desenvolvimento, quais eram as dores, por exemplo, né, na jornada, para o time de P&T. E, por vezes, eles falavam sobre a dificuldade do uso daquela feature em especial, né, de um botão específico que estava em algum lugar, de uma faca que as pessoas não encontravam. E nunca isso era declarado pelo usuário como, de fato, uma dor, né? A pessoa nunca vai falar, poxa, dor... Imagina, eu estou buscando um lar, né? Eu estou buscando uma nova casa. A minha dor não é necessariamente a faca que eu não identifiquei, né? O botão que deveria estar mais visível em tal lugar, ou, sei lá, demora de algum determinado processo.
é uma dor muito maior, é a dor da pressa da busca pelo novo lar, é a dor por muitas vezes de uma, enfim, né, a pessoa criou uma, né, teve uma disrupção ali na vida, enfim, teve alguma separação, algo que aconteceu e que ela, né, fatalmente ela teve que procurar um outro lugar, contra gosto naquele momento. Então, existem dores muito mais humanas naquele meio do caminho que a gente precisou escancarar, né? Eu acho que esse foi uma, enfim, acho que essas foram as, a gente foi tentando criar essa visão mais integral dessas pessoas, sem dúvida. E você até citou aqui uma palavra gatilho aqui pra gente, que é UX Research. Acho que a gente vem dentro da On The Go, eu também observando no mercado um mundo onde a gente tem data que começou a permear, né? Então dados começaram a permear toda a estrutura. Se a gente volta 10, 15 anos atrás, existiam silos de dados dentro de empresa, muitas vezes ou próximos a uma área já de CMI mais clássica que existia, ou dentro de uma área de tecnologia, o que depois virou Business Intelligence também, mas mais focado em olhar para o mercado e menos foco na pessoa que está ali dentro. E a gente vê nos últimos, vou botar aí 5 anos mais no mainstream, designers, né, e informações aí múltiplas, mas pensando com, acho que a cabeça mesmo do design thinking, vindo para research, mas muitas vezes derivando esse research de uma busca por usabilidade mais do que um entendimento de atendimento às necessidades, que talvez se a gente botando em caixinhas para facilitar, a gente vê isso vindo uma herança mais do marketing, de vamos entender necessidades para pensar como fazer uma estratégia de precificação, aquisição, canais, distribuição e proposta de valor. Me fala um pouquinho dessa política aí, né? De quem é o dono, obviamente, se é que tem um dono, dentro do usuário, do cliente, a diferença que você vê aí e como que essa estrutura se dá hoje. Pode ser no quinto andar ou até em outras coisas que você tenha visto, em outras áreas, com gente que você está trocando também. A área de UX Research aqui no quinto andar, ela é muito parceira nossa, mas é uma área também jovem. Ela é até mais jovem do que a área de CMI, propriamente dito, né? Então, a gente tem 2 anos e meio de construção, eles já existiam pessoas, enfim, com intenção de fazer UX Research por aqui, embaixo de um time de designers mesmo, né? Mas eles estão crescendo agora, né? Então, essa é uma área que também está se desenvolvendo agora e muito junto, muito próximo a nós. Então, a gente tem feito esse trabalho em conjunto, apesar dessas diretorias apartadas, né? Porém, ao longo desses anos, ao longo desse tempo que a gente foi desenvolvendo a área, né, a gente se deparava por muitas vezes em ter que fazer testes, né, de fato, de proposta de valor ou testar features, não exatamente a usabilidade daquilo, mas muito mais, enfim, sob o ponto de vista de achar sentido, né, para aquela nova feature que estava sendo criada, acho que era muito mais com proposta de valor, de fato. Então, a gente foi conversando com muitas empresas, outras empresas de tecnologia, né? Enfim, não vou citar nomes por aqui, mas, enfim, tem várias empresas parceiras onde amigos nossos estavam e a gente foi trocando muito do olhar do way of working. Acho que como essas áreas estavam se moldando, né? E aí, acho que o que eu posso dizer é, durante essas conversas, e eu tenho certeza, estou apostando que isso vai acontecer aqui também pelo quinto andar, tá? Mas eu acho que o maior sucesso para essas empresas foi quando eles começaram a tentar fazer projetos em uníssono, assim, acho que desde o início, sabe? Então, como é que a gente consegue, de fato, se apropriar, né, de grandes projetos que estão sendo drivados pela companhia? Estando em empresas de tecnologia, eu acredito super que esses projetos, geralmente, eles têm início também, né, nessa parte de tech, mas como é que a gente, na origem daquele projeto, na origem daquela inovação, consegue trazer esse olhar de usabilidade junto com esse time de UX e a gente como um time de Consumer Insights, né? Eu acho que são disciplinas que se juntam em um determinado momento. Eu acho que ambas são de humanas, né? Eu acho que a gente tem um lugar muito... Ambos têm esse olhar, enfim, humano para a coisa, mas acho que um olhar sempre vai ser sobre usabilidade, de fato, de alguma ferramenta, talvez uma dor que você queira resolver, se é de fato uma dor para aquele momento da jornada. Acho que ainda é um olhar bastante interno para o time de tecnologia. E eu acho que o time de Consumer Insights vai ter sempre esse olhar muito do mercado, né? De trazer o que de fato é uma dor, uma necessidade real como consumo no mercado, entende? Acho que não só para essa visão de dentro de um problema específico só de tecnologia daquela empresa. Eu acho que tentar trazer esse olhar um pouco mais para fora, acho que de inovação, quando eu estou falando, olhando para o mercado, de fato, vai ser, acho que, esse grande diferencial que ela pode trazer. Mas eu acredito muito, de novo, né, muito pautado ainda no sucesso que essas outras empresas tiveram na prática, de que eu acho que fazer esses projetos em conjunto, desde o início, eles podem ser muito mais, enfim, acho que bem-sucedidos do que se a gente, CMI entra numa determinada parte, ou depois o time de UX entra depois. Eu acho que fazer isso junto desde o início tende a ser muito mais bem-sucedido se a gente trabalha junto, de fato, sabe? É muito legal, assim, e sempre me puxa um pouco essa necessidade de uma
interdisciplinaridade aqui. Total. Se eu olho para minha formação também, você citou, né? Ser de humanas. A gente se colocou em caixinhas, acho que a Sim, escola que a gente viu, eu sou de humanas, vou fazer comunicação, vou fazer design mesmo, sou de exatas, vou para engenharia, e me parece hoje que quase que a tecnologia obrigou todo mundo a ser das duas coisas. Então, a gente estudou, a gente pensou uma era de especialistas, foi inclusive colocado para ser especialista uma pessoa de sociedade, uma busca, então aquela coisa, tá pingando de área em área que as pessoas não sabem o que quer, exato. e a gente hoje vê que, na verdade, o mundo, ele é de... O mundo de tecnologia, principalmente, ele tem essas generalistas de pessoas que conseguem trafegar entre dados, entre sites humanos, e entender que insights humanos muitas vezes vão derivar de dados quantitativos. O que você pensa, assim? Você falou também de uma formação super diversa, né? Tá vindo ali de finanças, vindo de uma coisa mais sólida, de exatas nesse sentido, e indo para uma coisa de psicologia, psicanálise, você citou algumas coisas também, assim. O que você, pensando uma pessoa que está ouvindo e que está nessa dúvida ou se sentindo mal de para onde eu devo ir, como que você vê essa sua formação mais holística, assim? Fred, gente, esse é um assunto que eu amo falar, porque assim, eu acho que eu sou um exemplo clássico, acho que de uma situação de pessoas que foram que testaram, e eu acho que a carreira ela foi se moldando conforme acho que momentos e etapas da minha vida, de quem eu fui sendo ao longo desse, né, enfim, acho que dessa minha jornada, enfim, das várias carreiras que eu fui tendo, né, de como eu fui agregando isso para minha carreira em especial. Hoje eu posso te dizer, assim, de verdade, a de grande diferença que finanças fez na minha vida para eu chegar no momento onde eu tô agora. Por exemplo, né, vou dar um exemplo prático. Por quantas vezes a gente está conversando, na mesma hora que eu era trade, né? E a gente emergia um projeto super legal, um projeto super interessante, fruto de uma necessidade, talvez, do próprio cliente, mas esse projeto não parava em pé financeiramente. Eu acho que sem a visão de finanças, sem a visão de um PNL, sem a visão putz, do ROI daquela atividade, quanto tempo aquela inovação vai gerar retorno e tal, acho que sem essa visão de business, de fato, não teria feito tanta diferença, né? Ou eu talvez não conseguisse ter feito tanta diferença pelas áreas onde eu fui passando. Por trade, por shopper, por conversas que a gente tinha, por vezes, né? Como trade com o nosso cliente, né? Enfim, com o nosso B2B, para esse olhar, antes de chegar no 2C. Fez uma baita diferença. E hoje, inclusive, continua fazendo, né? Hoje, por exemplo, aqui no Quinto Andar, a gente tem muito contato com empresas de B2B. E acho que essa é a grande graça da coisa, né? Eu acho que você conseguir estar desempenhando o teu papel naquele momento, obviamente, dentro do que você precisa, mas você conseguir ter essa visão, de novo, holística da coisa. Acho que tem uma visão de business, né? Faz muita diferença. E eu entendo, assim, a gente veio de uma formação, a gente deve ter idade semelhante, mas eu acho que a gente talvez tenha sido a última geração, uma das poucas e últimas gerações onde esses estilos, eles eram mais comuns. Eu tenho amigos até hoje que permaneceram na proposta inicial e tá tudo certo, eles são especialistas incríveis, né, nas áreas que eles estão atuando, perfeitos, né? Eu acho que de alguma forma, eu sei que não é tão comum ainda hoje a gente encontrar pessoas que vão testando fazer isso, mas acho que a gente tem que se abrir para esse olhar, assim, acho que ao longo da vida eu fui ganhando, sempre tive, acho que esse olhar, sempre gostei muito, mesmo quando eu estava em finanças, de ter esse olhar do cliente pautado no business, né? Mas eu pude testar também esses outros lugares, né? E falar, poxa, como é que eu vou integrando disciplinas dentro desses lugares onde eu estou passando? Então, acho que o sucesso, inclusive, acho que eu posso muito atribuir, acho que esse sucesso de consumir insights é também por onde o meu time também foi passando, né? Essa Legal. disciplinaridade, acho que foi um papel fundamental para conseguir chegar aqui e falar, poxa, existe uma visão de business maior do que simplesmente a gente falar, com todas as aspas aqui, tá? De um cliente de uma forma vazia. Você consegue colocar ele dentro do business, né? Você consegue colocar ele como uma figura importante para a entrega do PNL, uma figura importante para o ROI daquela ação, uma figura importante para gerar o retorno da inovação. Então, enfim, acho Legal. que, acho que é super importante e valiosíssimo. Não, a gente percebe muito, acho, assim, no fazer do a XCC no Quinto Andar, no lidar e até também outros clientes que tem essas formações diferentes, e a gente também vê às vezes, uma busca por uma diversidade de skill set dentro dos times. Tem, obviamente, outras diversidades também que a gente observa bastante, mas essa formação de um time também que nem você citou, você tem pessoas que vêm de branding ou que estão focando mais em branding, outras que estão focando um pouquinho mais na entrega de tech, e, obviamente, sempre dentro de um guarda-chuva de consumer insight, sempre um guarda-chuva de coleta de dados, de leitura e de interpretação desses dados, mas esse time é bem diverso. Outra coisa que a gente também nota, que é onde eu queria agora puxar um pouquinho, até para quem
quem tá nesse desafio e tá ouvindo esse podcast hoje, pensando assim, nossa, como que eu monto a minha área aqui, ou como que eu defendo essa área aqui dentro, como que é a comunicação com os stakeholders, assim. Então a gente vê muito em CMI essa necessidade de data storytelling, de você justificar uma pesquisa que você fez, que você coletou esses dados e levar para essa outra área de uma maneira que seja palatável, que seja fácil de consumir, que seja sólida, assim. O que você faz hoje? O que são algumas práticas que você acha legal compartilhar nesse sentido? Você falou de medo, né? Acho que ao fazer essa pergunta, acessou. Acho que gerou um gatilho. Eu lembrei agora do medo. Eu falei de um medo positivo naquele momento, né? No medo enfim, de me deparar com aquelas mil possibilidades. Mas tinha um medo, acho que muito. Percorreu agora meu corpo, então ele veio assim para esse momento. Mas acho que era um medo de não fazer a diferença no business, Fred. Eu acho que. Legal. Quando eu troco muito com outros colegas, né, com outros amigos, enfim, que trabalham em Consumer Insights, eu acho que eles são um dos grandes. A gente sempre, assim, os nossos cafés, nossos happy hours giram muito em torno de como é que a gente consegue fazer a diferença para o negócio. Eu acho que esse era um medo que eu tinha saindo de empresas de bens de consumo, que são empresas geralmente, né, muito pautadas nesse olhar mesmo para o consumidor. Eu acho que isso é quase nato ali, né, inativo talvez nesses lugares, mas e para um lugar de tecnologia, a gente fala assim, poxa, parece um lugar tão frio, parece um lugar tão hard, parece um lugar tão, entendeu, difícil de acessar, com essa disciplina tão de humanas, né, porque são pessoas mais, enfim, de exatas e tal. Eu acho que esse foi um medo. E aí eu vou responder a tua pergunta, e aí para mim acho que de novo, essa interdisciplinaridade e esse olhar holístico fez toda a diferença, esse olhar integral da corporação e do business, né? Primeira preocupação, eu me lembro que quando a gente desenhou segmentação, quando a gente depois foi repensar a jornada do ponto de vista do cliente, não só do ponto de vista da tecnologia, o que a gente sempre tem, e depois, todos os outros projetos que derivavam dali, mesmo aqueles projetos mais sensíveis, né, que era para falar sobre, eu me lembro quando a gente foi fazer um rebranding, a gente tinha que trazer toda uma sensibilidade de quem era aquela persona, não tinha nada a ver com a tecnologia em si, mas até nestes momentos, o maior cuidado que a gente teve era de como a gente colocava implicações para o time de business, para o time de ops, para o time de negócios, para o time de tecnologia, para o time de CX, para o time né, enfim, o time de finanças, inclusive, né? A gente foi tentando muito trazer esse olhar de falar assim, vocês estão consumindo esse material. No primeiro momento, esse material pode não fazer muito no sense para a área em que você está, mas deixa eu tentar fazer essa interpretação. Então, a busca, inclusive, pelos parceiros que estavam com a gente, né? Por quem seriam os parceiros de pesquisa, né? Que esses institutos parceiros, enfim, o freelancers, inclusive, que iam estar conosco no meio dessa jornada. Nem tudo a gente faz dentro de casa, depois a gente pode conversar também sobre isso. Mas, assim, a busca por esses parceiros também foi pensando em pessoas que tinham esse olhar de business, entendeu? Então, assim, essas pessoas que elas conseguiam ser capazes de fazer a interpretação daquele dado, de fazer uma interpretação sensível de quem era aquela pessoa, mas fazer uma aplicação daquilo. Eu acho que o sucesso, talvez, da gente ter conseguido integrar tanto e ter trazido esse time, ter feito a diferença para o negócio, entendeu? De ter feito, assim, puxa, vamos aplicar isso na prática, foi porque a gente foi mastigando isso antes de chegar até ali. E depois, obviamente, foi construindo, dependendo do momento. Mas sempre teve uma entrega pensada no, ok, o que isso implica em, né? Tinham SWOTs, assim, enfim, muito claros. Eu acho que esse foi se puder dar uma dica, enfim, do que deu certo por aqui, eu acho que é essa consideração, ter capítulos em que a gente consiga falar sobre implicações práticas daquele insight, entendeu? Não, muito legal. Tô quase querendo mudar o jogo depois. Pode mudar o nome do podcast para So What, que é isso, né? No fim do dia a gente está coletando dados, a gente tá interpretando dados, mas como que a gente não ficar naquela análise descritiva de elevador? Isso aqui subiu, isso aqui desceu, isso aqui é maior, isso aqui é menor, isso aqui é igual. E de fato entregar uma coisa aí que seja acionável, que seja de valor, mas que também consiga parar até o ponto de eu vou te dar um insight para você, para o seu time conseguir atuar em cima dele, para conseguir gerar uma ação em cima daquilo. Assim, acho que é muito legal. Vamos, continua, por favor. Desculpa, não, é que você me fez pensar, lembrar de uma coisa, assim, é que quando a gente fala, gente, parece tão fácil, né? Parece tão, vai lá, eu sei, é uma construção, eu acho que se colocar acho que criar esses laços com essas outras áreas, né? Com essas áreas que, como eu comentei, a gente se deparou com pessoas que tinham esse perfil super hard mesmo, esse perfil que era um pouco mais de, eu tô muito preocupado em resolver o hoje, eu tenho problemas reais aqui acontecendo, você está me falando de uma sensibilidade futura, por exemplo, desse olhar talvez das pessoas mais velhas, e que eu sei que o Brasil está envelhecendo, sabemos disso, né? Eu sei que isso pode ser uma baita oportunidade, mas como é que a gente traz isso para esse momento presente, né? E, assim, Eu tenho um sprint, eu tenho um roadmap para desenhar para
pro próximo quarto, eu tenho uma sprint para modelar semana que vem. Não, eu tinha um problema que vai ter sido resolvido semana passada, entendeu? Você tá me falando de uma coisa para daqui, talvez, com certeza, vai fazer uma baita diferença para a perenidade do negócio daqui a 10 anos. Mas assim, eu não consigo colocar atenção nisso agora, né? E eu acho que ter essa sensibilidade também, ter esse jogo, entende? Falar, tá tudo certo. Mas assim, mesmo nesses momentos a gente apresentava, a gente foi criando relações e tentando trazer de novo soluções muito acionáveis para o agora também. A gente quebrou muito a cabeça nisso, Fred. Aliás, quando a gente quando a gente calendariza, né, tudo que a gente precisa entregar, quando a gente monta um crono do projeto, a gente sempre tenta deixar espaços e tem um tempo suficiente para que dentro do time, ou a depender né, da dimensão desse projeto, a gente consiga ter esses momentos de cocriação. As pessoas já estão esperando isso, né? Porque como a gente fez 1, 2, 3, 4 vezes deu certo, já virou uma coisa quase que esperada de que a gente faz parte, assim, do roadmap do projeto, entendeu? Então, a gente sempre deixa um bom tempo, além da análise, de construção de cenários, assim, palpáveis. Então, enfim, acho que vale a pena, se pudesse insistir nisso, sabe? Não, bem, isso é muito, muito legal. Acho que você citou também outra coisa que puxou aqui, que é essa agilidade, esse time to insights quase, né? Que a gente precisa ver cada vez mais, não só para as tecnologias, eu acho que as metodologias ágeis, e aqui não botando metodologia em si, mas a agilidade como uma demanda de negócio tá cada vez mais presente, assim. Como que dentro dessa estrutura vocês conseguem fazer casar esses dois timings? Então, o timing de preciso dos insights para tomar algumas decisões de produto, decisões de usabilidade, decisões até de negócios mesmo, e também preciso de tempo para rodar essa metodologia de uma maneira robusta, de uma maneira sólida. Como que vocês fazem isso hoje? Agora vai parecer que a gente está fazendo um patrocinado aqui. Vai muito parecer um patrocinado da On The Go. Mas eu acho que uma das razões... Eu vou puxar a sardinha, porque, enfim, acho que a resposta não tem como não passar por esse lugar. Mas uma das razões da gente... Eu falei muito de escolha de parceiros, mas uma das razões de ter escolhido vocês, né? E outros parceiros, enfim, que se assemelham em algumas características, mas foi a agilidade, Fred. Assim, a gente... A gente fez uma escolha o ano passado muito acertada. No final de 2020, estamos 24, no final de 2022, para começar 2023, a gente fez uma escolha da gente tentar fazer uma coisa muito do it yourself e tentar ficar menos à mercê de talvez de grandes institutos e grandes parceiros, que a gente sabe que levariam mais tempo para responder o que a gente precisava e tal. Quando eu estava em empresas de bens de consumo, a gente tinha esse tempo. As inovações, elas passavam por um processo demorado mesmo. A gente sabia que até você lançar um produto e inovar, a gente tinha meses, né? Você tinha vários momentos. Tudo bem, por mais que você tente fazer sprint e aplicar várias outras metodologias ágeis no meio desse caminho, ainda assim demorava e você tinha tempo suficiente para, de repente, para se dar, talvez, esse luxo do tempo. Assim que eu cheguei aqui, a gente já viu que o negócio ia cantar de uma outra forma, né? Assim, ia ter um outro tom da conversa. E a gente pensou muito, como é que a gente criava? O que, né? O que a gente podia fazer para mudar aquilo? Porque realmente as coisas estavam demorando para sair, né? Comparado ao que as pessoas de fato precisavam. E para que a gente não corresse o risco de fazer coisas mal feitas, e mal feitas, leia-se, né? Correr riscos de vou ligar para 3 pessoas, 3 clientes e tentar... Vou falar com a minha avó, vou falar com aquele meu primo que aluga imóvel, vou tentar falar, entendeu? Para a gente não incorrer nesses lugares muito fáceis, né? Artesanal, mais passível de um viés maior. Completamente passíveis, imagina, completamente cheio de vieses. Sem preocupação nenhuma, né, com estatística e tudo mais. A grande preocupação que a gente teve é, vamos tornar isso mais ágil. E a gente foi em busca desses parceiros. E aí a gente foi tentando criar esse ecossistema de pessoas que vão estar com a gente nesse momento para criar e possibilitar que a gente fizesse essas pesquisas mais do it yourself, né? E vocês foram essas pessoas, né? Acho que o On The Go foi a grande pessoa, né? Acho que o grande parceiro hoje em dia é o grande parceiro que permite que a gente faça, de fato, com que com que a gente tenha agilidade e traga esse movimento. Então, a gente roda... Bom, vocês sabem o quanto a gente vai usando, né? Mas a gente roda super as pesquisas por aqui e a gente vai integrando depois com outras pesquisas que a gente tem, né? De forma quali, outras metodologias, para que a gente consiga tornar isso... De novo, a gente tem a agilidade que a gente precisa. Cara, a gente bateu o recorde, né? Não sei se... Mas ano passado a gente precisou fazer uma pesquisa que era para ontem e a gente conseguiu fechar em um dia. Ou seja, a gente rodou de manhã, à noite a gente já tinha base suficiente para a gente fazer análise e em 3 dias aquilo estava entregue, entendeu? Então, assim, isso chama super atenção, né? Ônus e bônus também, né, Fred? Assim, que a gente faz isso, as pessoas na próxima vez vão querer de novo. Mas a gente também, ao longo do tempo, foi explicando, enfim, foi também conscientizando as pessoas sobre metodologias, entendeu? Então, assim, cara...
Para esse tipo de análise, a gente vai precisar fazer uma, sei lá, uma MaxGIF, né? Alguma outra coisa que isso vai levar E- muito mais tempo. Para Exato. esse tipo, tá tudo certo. Enfim, a depender do que a gente precisa, a gente consegue ir combinando prazos. Mas, enfim, mas acho que o que deu certo para a gente foi tentar criar esse ambiente de novo do do it yourself, assim. Mas a gente tem também pessoas, né, suficiente ali, o número de pessoas suficiente para que a gente possa fazer isso dar certo, apesar de pequeno. Mas a gente se organizou de uma forma que isso é possível, né? Trazendo números aí, né? A gente tá falando de 4 em cima de 4.000. O pessoal aí, o pessoal que tá ouvindo consegue fazer essa conta aí para saber qual é o Davi contra Golias que a gente tá lidando aqui. Faz muito, eu acho que é muito bacana essa visão que você traz de pensamento de ecossistema, de, obviamente, a parte aí que cabe a On The Go de, cara, de agilidade. A gente tá sempre buscando isso e tem também um parceiro que tem essa capacidade de demandar e de atuar isso, e acho que você citou uma coisa de liderança que é muito, muito interessante também, que é uma necessidade de educação dos compradores internos disso. Legal, essa a gente conseguiu fazer em um dia, essa a gente conseguiu fazer em 2 dias, mas se eu for precisar descer num segundo nível, vou precisar de mais tempo, vou precisar de mais profundidade, vou precisar de mais informações, assim. Como vocês têm feito hoje, assim? É uma coisa institucionalizada dessa tomada de briefing ou é uma coisa mais ainda que vocês estão aprendendo? Me conta um pouquinho desse processo, sim. Pode ser no detalhe mesmo, se puder, obviamente. Não, Acho que para quem está ouvindo é muito legal ver esse case sendo aberto aqui. não, aprendendo sempre, a gente não vai parar nunca. Sempre vai ter alguma coisa para, enfim, fazer melhor e corrigir coisas que não estão dando certo. Mas eu acho que a gente tentou institucionalizar o máximo que a gente conseguiu, sim. Senão a nossa vida, como você fez bem a conta, 4 para 4 mil não ia funcionar. A gente não ia conseguir. Óbvio que são 4 mil pessoas pedindo pesquisa todos os dias. A gente tem ali os principais, né, enfim, interlocutores, stakeholders. Mas, de modo geral, a gente precisou, né? Precisou criar minimamente um processo para que esse negócio funcionasse. E tudo começa do briefing. Então, a gente tem um modelo, então, desde o modelinho que a gente criou, desenhou e criou um modelo, de fato, de como se briefa, como fazer um bom briefing. Então, precisou passar por esse lugar. Principalmente para as pessoas que mais nos pediam briefings, né? As pessoas que eram mais, os principais stakeholders. Por muitas vezes o briefing era falado, o briefing era um áudio de WhatsApp, o briefing era um e-mail, onde de fato a gente nunca conseguia acessar de fato qual era a dor que a gente queria resolver com aquele briefing, né? O que estava por trás. Então, Sim. institucionalizar isso, ou seja, fazer de fato um roteirinho de fazer as perguntas certas para que ele também pense nisso e faça um briefing correto, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente acabou pensando em fazer, porque necessárias. E aí a gente obviamente não tem para a pessoa pensar naquele briefing, para ela responder aquelas perguntas, né? A gente também não era uma pergunta de outro mundo, tá? São perguntas muito óbvias que a gente, como também estruturas de CMI faria, né? Tipo, qual é a dor que quer resolver, qual é o público-alvo, enfim, quais são os estudos que já existem aqui acerca daquele tema, quais são os principais, a gente faz um brainstorming mesmo, uma chuva de hipóteses ali, coloca todas as hipóteses que você gostaria de responder, a gente juntos vai pensar o que dá e o que não dá para responder, se já tem algum estudo que já responda aquela questão, enfim. Então, acho que essa etapa de briefar, debriefar, enfim, fazer isso quantas vezes for necessário é super importante, a gente dá muita atenção desde o primeiro momento, assim. Então, de fato, acho que toda pesquisa começa com um bom briefing, né? E esse mesmo briefing que a gente acaba fazendo, por exemplo, para vocês, se a gente precisar fazer isso para fora, né, para levar até os nossos parceiros, é basicamente esse mesmo briefing, depois super mais mastigado ali, que a gente vai levar até vocês para que a gente consiga ter sucesso. Então, acho que essa foi a primeira coisa. Uma segunda coisa que a gente tentou sempre fazer, acho que passa muito para aculturar esse time, é trazer eles para o jogo também. Eu acho que precisou de um tempo, obviamente, da gente se provar, precisou, acho que, de um tempo para eles verem valor. De novo, trazendo o SWOT para o jogo sempre. A gente, acho que desde o primeiro momento, talvez a gente tenha tido 1 ou 2 estudos onde a gente não fez isso, e a gente, cara, não foi bem sucedido no que a gente precisava fazer, não foi mesmo. As pessoas olharam para aquilo e colocaram, falaram, muito obrigada, interessante, mas colocou na gaveta, entendeu? Então, não vou guardar aqui, talvez um dia eu use e tal. Isso incomoda a gente que faz, não sei, particularmente a mim, mas eu acho que as pessoas que fazem pesquisa, isso incomoda muito você não ver aquilo na rua. E não é nem por ego, não, é pelas horas despendidas, pelo tempo gasto, e por de fato acreditar que aquilo tem valor, né? Então, acho que tem enfim, eu acho que, de novo, né, trabalhar com esses SWOTs, assim, foram muito importantes. Então, esse aculturamento, ele aconteceu nesse primeiro momento, né, em que a gente tentou falar assim, olha, vamos fazer, o que eu preciso aqui? Então, é tornacionável? Vamos tornacionável. E a partir daquele momento, a gente foi criando também confiança para a gente poder aculturar e chamar esses times para o jogo, sabe? Assim, então, hoje, vou dar um spoiler aqui do que a gente está fazendo, acho que tentando ser. Mas hoje, por exemplo, a gente está tentando fazer algo um pouco mais institucional também, e aí eu preciso dar todos os méritos aqui, todos do mundo, para o time da Nestlé, porque foi depois de uma conversa que a gente teve com eles, de um convite que a gente recebeu, as meninas incríveis da Nestlé, do time incrível,
Eles têm um programa de Consumer Insights lá que eles chamam de People Connection, se eu não me engano, mas com subprogramas, né? Que eles vão acoplando a esse grande e eles institucionalizam quase o papel de Consumer Insights dentro da empresa. E a gente está desenhando algo muito semelhante aqui para o Quinto Andar, a gente está chamando isso de Consumers House, não podia ser outro nome, mas onde a gente vai acoplando vários pequenos programas dentro desse grande programa mestre. Por que eu estou trazendo isso, Fred? Porque eu acho que, de novo, assim, pesquisas a gente faz também ouvindo o cliente ali no dia a dia. Então, grande parte desses programas também são como é que eu trago a conexão do cliente, como é que eu trago o cliente, de fato, para dentro do Quinto Andar. Então, a gente já tem, por exemplo, momentos onde a gente faz cafés com o cliente. A gente convida, geralmente, 5 ou 6 clientes todos os meses para irem, de fato, presencialmente ali no escritório, literalmente tomar um café. A gente televisiona isso para a companhia, ou para os times que têm interesse em ouvir aquilo naquele momento. E a gente discute por 1 hora e meia com aqueles clientes algum tema específico que está quente ali. Então, o processo de search, não sei, né? Uma etapa específica ou algo um pouco maior do que isso. E aí as pessoas de produto, então imagina, de novo, aquelas pessoas que estavam naquele olhar mais profundo sobre o produto, têm a chance de ouvir o cliente e de ouvir em loco que talvez o caminho não fosse aquele, ou talvez sim, eles estão acertando muito, aquela é a proposta de valor. Então, enfim, eu acho que tem vários subprogramas, eu te falei tá? Mas ao todo vão ser 10 subprogramas, esse é um deles. Lives que a gente vai fazer também, enfim, que a gente já fez ano passado, mas a gente volta a fazer, onde a gente abre para a companhia inteira a chance deles ouvirem, por exemplo, o nosso ponto de vista sobre o envelhecimento populacional e como isso tem implicação para o business. Então, a gente começa a trazer, acho que essa cultura do olhar para o cliente de uma forma mais grandiosa, assim, né? Um pouco maior e com a participação desses times. Eles têm a participação, a gente deixa esses canais super abertos. Por exemplo, né, dentro do GeoChat aqui, a gente tem um canal de pesquisa, onde as pessoas podem ir lá e falar sobre eles próprios, chamando, poxa, ontem eu estava ouvindo, imagina, assisti essa live super interessante, olha aqui o que eu ouvi, eles vão lá e trocam com a gente sobre, talvez seja interessante para vocês. Poxa, estou trabalhando num projeto tal, ouvi ontem tal coisa, será que vocês conseguem ajudar? E dali, de repente, também o brief nasce. Então, eu acho que dá chance de ser um pouco polvo, né? De ser mais, poder ser um pouco transcendente em relação a isso, transcender um pouco só aquela área de atuação e ficar muito nichado. E fazer esses processos de cocriação são muito válidos, assim. A gente está tentando, de fato, implementar isso de forma institucional mesmo, né? Através de um programa e tal. Esse spoiler é muito inspirador. Acho que tudo que a gente vê de uma tentativa de botar de volta as pessoas no centro dessa tomada de decisão. E a gente sabe, acho que quando você passa, por exemplo, você fala de finanças lá atrás, de uma importância do P&L, por exemplo, de medir ROI e tudo mais, se a empresa quebra, a gente não consegue ter o consumidor no centro, mas o consumidor no centro, ele é importantíssimo para a empresa não quebrar. Então, tem uma simbiose aqui que não é de hoje, não é de tecnologia, é de qualquer empresa que existe. Mas esses formatos novos, esse novo jeito de contar histórias para a empresa, de trazer de volta a visão do cliente, e aí, literalmente, a visão do cliente. Você está assistindo ao cliente falar, ao consumidor, ao usuário, né? Como a gente vai botar ele naquele momento, é muito, muito legal, assim, muito inspirador. Eu acho que, se puder aí, pessoal que tá ouvindo, tá pensando coisa, roubem essas ideias, compartilhem, que nem... legal você ter estado a Nestlé também, tá com a gente aí já há um tempo, e a gente vê coisas desse sentido, assim, muito, muito novas. Pra gente ir andando aqui um pouquinho pro final, assim, também, fazer umas perguntas mais fora da caixa aqui. Eu não tão fora da caixa, mas se você fosse hoje, assim, imagina, dinheiro, tempo não é o problema, que era um time ideal para você montar, assim? Quantas pessoas, quais são as características delas? Pensa aí na sua seleção de ouro do seu time de SEMAI. Aí depois a gente briga pela verba lá dentro. Fred, difícil, assim, falar em quantidade, né? Eu acho que isso vai depender muito Eu acho que também crescer por crescer, sem que a gente esteja de novo, né? Trazendo de novo o business aqui para dentro, mas tem que a gente entenda também quais são os planos da companhia, pode acabar sendo extremamente, enfim, inconsequente, acho que nesse sentido, né? Eu vou tentar responder à luz do que a gente tem por agora, assim, eu acho que
Eu adoraria poder ter, eu acho que, eu vou pensar mais nas características, depois eu falo em quantidade, tá? Mas eu acho que um time, sem dúvida nenhuma, interdisciplinar, eu acho que deveria ter uma expansão desse time do que a gente já tem hoje. Talvez pessoas que tivessem, acho que um skill mais de business analytics, por exemplo, acho que faria uma baita diferença aqui dentro do time. A gente, de novo, a gente consegue mexer, a gente trabalha com grande base de dados, mas é diferente do quando a gente tem uma pessoa que é muito focada, de fato, em dados ali, né? Em, de fato, consumo de como transformar aqueles dados em informações. Então, acho que seria com certeza. Aliás, acho que eu tentaria até trazer o time de data para dentro dentro de Consumer Insights. Acho que faria uma baita diferença, sem dúvida. Então, acho que é a primeira coisa. Segunda coisa, acho que eu tentaria trazer mais uma pessoa que talvez tivesse um skill semelhante ao meu, nesse sentido, ou uma formação semelhante à minha, que fosse mais de business, porque acho que a gente conseguiria reverberar ainda mais, eu acho que essas questões, né, dos SWOT tangíveis e tudo mais. Então, alguém que tivesse, acho que essa interdisciplinaridade, também ter passado por esses outros momentos, para conseguir agregar, acho que um pouco mais para cá, sem dúvida nenhuma, acho que faria uma baita diferença. E, poxa, acho que talvez, e aí isso eu consegui, acho que esse terceiro eu consegui, mas talvez trazer uma pessoa aí de design, talvez, para cá. E essa pessoa que já está conosco agora, né, vai estar há 6 meses, que é a Bela, ela tem essa característica, né, ela já trabalhou, ela é designer por formação, e ela já foi UX em alguns outros lugares, em alguns outros momentos, então acho que facilita muito também a nossa conversa e a gente poder estar um pouco mais dentro do cérebro dessa galera um pouco mais, com todas as aspas, técnica, que talvez nos falte. Então, essa falta que a gente tem, eu acho que eu tentaria criar através desse time. Eu acho que número, acho que a depender da quantidade de projetos que a gente vai ter. Com certeza, assim, adoraria poder ter pelo menos mais umas 3 ou 4 pessoas dentro do meu time por hora. É quase que dobrar, né? Eu sei o que eu tô falando aqui, mas enfim, quase que dobrar o time. Mas acho que eu fico mais preocupada ali com a qualidade das pessoas até do que com a quantidade. Mas acho que seriam essas... Por isso que eu falei, assim, a gente aqui ainda não tá olhando pro PL aqui, a gente não tá olhando para custo, mas é muito legal assim, pensar realmente esse time com skills que se complementam. Acho que até tem fazendo uma análise que você tá falando assim, que ajudem não só a executar, mas a reverberar o valor disso aqui, porque a gente sabe intrinsecamente o valor de Consumer Insights, a gente sabe para que usar aquilo ali, mas nem sempre é fácil a gente colocar isso para outras áreas, a gente tornar isso aqui palatável, a gente ajudar a trazer budgets de outros lugares para botar as pessoas no centro dessa decisão, para trazer esse tipo de dados também, que às vezes são dados mais coletados diretamente com os consumidores e não só. Eu tenho teste AB no meu site todo, todas as minhas features são lançadas. Eu tenho os quês, mas e os porquês? Como que a gente traz isso de volta? Tá legal você trazer, abrir um pouquinho a casinha para mostrar essa estratégia aí de formação de time, que acho que também era um dos objetivos hoje do nosso papo. Eu posso só complementar, de repente vocês usam isso. Nem sempre a gente teve... acho que nem sempre a gente foi super bem sucedido entre aspas, né? Conseguir vender o valor que CMI tinha. Eu acho que nesses momentos em que a gente não conseguia ter essa abertura, ou que a gente sentiu que a gente estava esbarrando, de novo, né? A gente precisava ser mais ágil, a gente precisava... Talvez aquele interlocutor, aquele stakeholder não era a pessoa mais, né, naquele momento, e aí quando eu falo preparada, não era o momento correto, talvez, para ter levado aquela informação, porque, de novo, né, a sprint, de fato, era muito mais importante para aquele momento. Mesmo nesses momentos, Fred, aí talvez dica, enfim, para quem está vivendo com isso, porque a gente troca bastante com o pessoal, com outras empresas, sempre vai ter alguém, gente, assim, sempre vai ter alguém dentro daquela área específica onde você, né, enfim, que é o seu stakeholder ali, é a área que você presta esse serviço, que é entusiasta de pesquisa. Você sempre vai encontrar, sempre. E foi nesses momentos que a gente conseguiu criar laços exatamente com as pessoas que viam o valor, então, e que de repente não era o interlocutor, o principal ponto, né? Não era o nosso maior stakeholder, mas eram aquelas pessoas que a gente falava assim, vamos por ali. E através dessas pessoas, a gente foi convidando elas que elas cocriassem com a gente o SWOT, entendeu? Então, por vezes, realmente, gente, pelo amor de Deus, vamos ser humildes, a gente não vai conseguir olhar para tudo e falar, nossa, eu consigo. Claro, imagina, com esses insights e sabendo de business, eu consigo dar esse SWOT. Imagina, tem um monte, milhões de coisas sobre tecnologia, estou falando muito com olhar de tecnologia, que a gente não vai conseguir imaginar, né? 1 mais 1 não vai ser 2 ali. Então, convidar essas pessoas para participarem desse momento de cocriação, entendeu? E criar laços através delas, gente, fez uma baita diferença para a gente conseguir adentrar determinados grupos. Então, a partir daquele momento, o negócio começa a reverberar.
Mas eu acho que a insistência, eu acho que ter consistência, sabe? De falar, gente, não deu por ali, não desiste, bate na porta do lado e bora, bate na janela, tenta entrar por outros lugares. Mas, de novo, acho que tentar co-criar com essas pessoas foi o melhor que a gente pode fazer para continuar tendo relevância. Eu acho que esse é o grande ponto, entendeu? E hoje eu acho que é indiscutível, assim, a gente, de fato, eu sou muito feliz. Acho que dentro né, de como um todo, de como a gente está fazendo as coisas aqui. Mas óbvio que a gente vai precisar, e vão acontecer vários outros momentos a gente não conseguir também ter essa voz, ou conseguir exercer essa influência. Mas a gente vai tentar através dessas outras, co-criando juntos, sabe? Eu acho que é o convite mesmo. É Se encontrando no muito. meio da ponte, entendeu? Assim, nem lá nem cá, porque às vezes a gente reclama, fala, pô, pessoal, mas que insensibilidade de não olhar para o consumidor. A gente tem um povo, e as pessoas com certeza, a gente que viagem desse povo, querer discutir isso agora, sendo que eu estou tentando. Vamos juntos pro meio do caminho, né? Nem lá nem cá. Então, putz, por vezes eu ando 70, você anda 30, por vezes eu ando, entendeu? Mas assim, em algum lugar a gente tem que se encontrar. E eu acho que saber fazer Uma mudança. inteligência emocional, acho, de liderança que às vezes a gente, né, e aí, botando aqui ser mais, todos nós, às vezes a gente fica tão, são dados, são incontestáveis, são importantes, como não vê, mas tem uma inteligência emocional e uma inteligência corporativa que eu acho que tem a Nossa, ver com essa disciplina, essa multidisciplinaridade aí de como reverberar isso, de como ganhar algumas batalhas antes de olhar né, ali para a guerra como um todo, assim. Vou nem botar uma mania de botar ou metáforas bélicas nos negócios, e na verdade os negócios são altamente humanos, né? Então como que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar esse jogo aqui? Como que a gente vai ganhar a próxima partida? Eu acho que isso é muito bacana. Isso é um trabalho de equipe, é um trabalho de troca humana também dentro da empresa. nossa, E você é humilde mesmo, né? Acho que passa muito por essa palavra de humildade, assim. Eu entendo quando você fala sobre essa. Gente, acho que todos nós, né? Enfim, independentemente da área em que a gente está, acho que existe uma questão de ego sobre o trabalho que foi feito, sobre, né? A gente sempre vai achar que aquilo tem muito valor, que aquilo. Afinal de contas, tem. A gente despendeu horas, a gente passou tempo de escolher ou não fazer uma coisa para fazer aquilo. Então, óbvio que a gente tem, né, um apego àquilo que foi feito, enfim, é natural do ser humano. Mas eu acho que essa inteligência, isso que você trouxe, é fundamental para mim. Eu acho que fazer essa leitura né, de novo, esse olhar holístico para o todo, esse olhar da corporação. Como é que eu consigo jogar esse jogo? Funciona muito bem aqui. Tipo, eu preciso entender se aquilo realmente tem valor, se a gente crê que aquilo tem valor e que aquilo pode reverberar de forma muito positiva, mesmo que não naquele primeiro momento, não desiste, vai tentando fazer alianças com outras pessoas. Acho que buscar essas alianças, assim, são muito importantes e foi um fator fundamental de sucesso para que o time continue crescendo. É natural que a gente consiga ter alianças mais fáceis com o time de marca. sim, Todo mundo vem de disciplinas muito semelhantes, muito semelhantes. E o trabalho de marca depende muito do que a gente faz por aqui. Como é que a gente cria disciplinas com pessoas que naturalmente não tiveram, talvez, não por elas, mas eu digo pela essência do trabalho, talvez foram perdendo, né, pela essência da atividade do dia a dia, essa sensibilidade com esse olhar um pouco mais do cliente pautado, sabe? Eu acho que é convidar de novo para o jogo, assim, e se colocá-la também. Então, isso é bem importante. muito. Vamos achar essa linguagem comum, né? Sim, Essa linguagem que conecta aonde que tem, aonde que tem a empatia de todos os lados, assim, acho que isso é definitivamente desafiador. Quando a gente conversa no resto do mercado, você vê que é uma das grandes queixas, mas eu acho que é o único caminho que a gente vai conseguir manter essa relevância dessa área, manter. E aí não estou nem falando de área aqui fechada na empresa, tô falando de quase dessa disciplina, vamos colocar exato. assim. Então, sou sempre um prazer falar contigo, é sempre, cara, uma aula, mesmo, desde o primeiro dia ali que a gente está trabalhando junto com o Quinto Andar. Então, para quem está ouvindo, ficou bem claro que Quinto Andar é um cliente nosso, disclaimer, todas as opiniões aqui são da Soraya, não estou Totalmente. para falar isso, mas é sempre um prazer trabalhar com você, te ouvir, trabalhar também com o seu time, agradecer a Lari, a Bela, a Fê também, que estão sempre, cara, sempre contribuindo aí para criar esse consumer insight de uma maneira que a gente acredita, mais ágil, mais humano, mais colaborativo. E, novamente, te agradecer também. Vamos deixar aqui, né, Diogo? Acho que a gente vai deixar aqui os contatos da Soraya no LinkedIn, no link da descrição do episódio. Se puder, a gente consegue deixar também o link do curso que você falou, que foi lá, vamos retomar lá a primeira frase, primeira pergunta.
Você trouxe um curso que eu acho que mudou, a gente é muito entusiasta também dessa parte de educação, de buscar boas coisas, então acho que se você recomenda, cara, a gente consegue colocar aqui pelo menos o nome, para quem Uhum. tiver interesse. E obrigado de novo por participar, obrigado, Quinto Andar, pela disponibilidade de ceder, e a gente se vê numa próxima oportunidade aqui no nosso Data Stories. Obrigada, foi um prazer, sempre é, gente. É um prazer imenso trabalhar com vocês. Eu sei que ficou parecendo um patrocinado, mas é porque poderia ser. Somos muito entusiastas mesmo. Vocês fazem uma diferença enorme no dia a dia por aqui. Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse foi o Data Stories, hoje falando com a Soraya Mariotti, que é Head de Consumer Insights do Quinto Andar. Mais episódios aí pra frente, mas espero que vocês tenham gostado. Avaliem isso aqui nas plataformas de podcast que vocês estão ouvindo e a gente se vê na próxima. Um abraço.